Os diáconos agora estão combinando aí o estilo da barba, né? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em 1 Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Nessa manhã nós vamos estar lendo do verso 29 ao 34, meus irmãos. E aqui novamente uma passagem em que a sabedoria de Salomão ela vai ganhar destaque. O texto diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém. Vamos curvar as nossas frontes e orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, da terra, que governa tudo que existe, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por esse dia maravilhoso que tu nos dá, o dia da adoração solene. Nos alegramos porque estamos reunidos como o teu povo, para o louvor da tua glória, para exaltar o teu nome, cantar, bendizer, Senhor Deus, tuas grandezas e as tuas maravilhas, Pai. Senhor, muito obrigado, porque a tua graça tem sido suficiente sobre nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado de todas as coisas, tem nutrido tua igreja espiritualmente, e nada nos tem faltado, Senhor Deus, para a alegria da nossa alma. Deus amado e bendito, que as tuas mãos poderosas estejam ainda estendidas sobre toda a igreja, e que o teu povo continue a glorificar o teu nome, a exaltar a tua grandeza, a falar dos grandes feitos do Senhor e a proclamar a salvação em Jesus Cristo, teu Filho e o nosso Senhor. Assim, nosso Deus, nós suplicamos que nessa manhã a tua palavra, ela seja levada ao nosso coração pelo teu Espírito, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor Deus, transforme tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê compreensão, nos ajude a tomar decisões. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, o escritor do livro de Reis, no capítulo 4, ele encerra esse capítulo depois de falar sobre a estrutura do reino de Israel, o planejamento que havia no reino, e destacar inclusive aquelas figuras principais que Salomão havia colocado na liderança, nas cidades, no recolhimento dos impostos do rei. Nessa primeira parte, o autor ele deu ênfase a esse planejamento e essa organização que era necessária para que o reino de Israel funcionasse, crescesse e se destacasse como se destacou. Vocês viram que no verso 20, por exemplo,
O texto vai falar de como o povo de Israel vivia tranquilamente naqueles dias, havia fartura para eles, alegria no coração, paz entre as nações, porque havia um reino que funcionava. As estruturas de Israel, do reino de Israel, estavam funcionando. Havia não apenas paz naquela cidade com os seus inimigos ou os seus vizinhos, mas havia também uma paz interna que reinava ali em Jerusalém. E isso trazia tranquilidade para as pessoas. Mas de onde vem tudo isso, irmãos? De onde vem a sabedoria para implantar um reino dessa forma? Senão aquela sabedoria que vem de Deus e que foi dada a Salomão, o rei de Israel. Eu comecei o sermão da semana passada, na verdade falei sobre isso na semana passada, chamando a atenção para o governo de uma casa. Uma casa precisa ser organizada. O homem ou o marido, ele é o cabeça do seu lar, é o cabeça da sua esposa, é o cabeça dos seus filhos, e é ele quem organiza o seu lar. Isso é possível, irmãos, se o marido tiver um mínimo de estrutura e planejamento familiar. Ele não pode simplesmente ir levando as coisas conforme o andar da carruagem. Ele vai ter que andar muitas vezes contra o tempo, contra as coisas do tempo. Às vezes a sua família ela está tomando uma direção que ele precisa dizer, não é por aqui, é por esse lado. E mudar o curso das coisas. Mas para fazer isso ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter um alvo, um planejamento. O reino de Israel estava tão bem, porque a mão de Deus estava abençoando aquele povo. E é muito fácil nós começarmos a dizer isso, olha, as coisas estão ótimas, porque Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado muito. Você olha para a sua casa, por exemplo, e você diz, você que é uma esposa ou um filho, você então vai testemunhar. Você vai dizer, Deus tem abençoado muito nosso lar. Nós somos felizes, nós estamos caminhando juntos, e Deus é muito bom conosco. Assim as pessoas podem olhar para o reino de Israel e dizer a mesma coisa, e é verdade. Deus abençoou muito o povo de Israel, Deus derramou muitas bênçãos ali, mas há meios pelos quais Deus abençoa. E um dos meios pelos quais Deus abençoa é por meio da liderança, dando sabedoria ao pai para instruir o filho, ao marido para estar instruindo sua esposa e ao lado dela. É preciso que a bênção de Deus, em algumas circunstâncias, seja canalizada. Ele vai abençoar por meio de... E o reino de Israel foi abençoado por meio de Salomão e da sua sabedoria. Por isso, o capítulo 4, a partir do verso 29, mais uma vez vai falar da sabedoria de Salomão. Note que o contexto do capítulo 4 é mostrar o progresso do reino, é mostrar como o reino estava dando certo, como as coisas estavam indo bem. E no verso 29, quando o autor vai falar da sabedoria de Salomão, ele vai dizer, Deus também deu a Salomão sabedoria. Então ele começa ensinando que as coisas que estavam indo muito bem, era porque havia um rei ali, cheio de sabedoria, que planejava, que estruturava e que guiava o povo. Mas que essa sabedoria que esse rei tinha, havia sido dada por Deus. Agora, é interessante, irmãos, olhar para essa passagem que nós lemos do verso 29 ao 34 e comparar, por exemplo, com a passagem anterior aqui no capítulo 3, em que a sabedoria de Salomão também é apontada. Se você voltar um pouco mais, irmãos, você vai ver que ainda no capítulo 3, há aquele momento em que
Salomão está adorando e pede a Deus sabedoria. Deus então se agrada, dá sabedoria para Salomão, e então Salomão tem a primeira prova, a primeira vez em que ele é colocado numa situação em que ele precisa usar a sabedoria. Falei um pouco disso também no último domingo. Aquele caso em que as duas mulheres se apresentam com uma só criança, mas com supostamente duas mães, e Salomão precisa decidir, julgar aquela situação, aquele caso. E ali a sabedoria é colocada à prova, e ele julga acertadamente. Mas ali nós temos apenas um retrato, nós temos uma amostra, um caso da sabedoria de Salomão. Ali nós temos o princípio das ações sábias de Salomão. Nós temos o começo da sabedoria de Salomão sendo demonstrada diante do povo. É como se fosse, nós poderíamos dizer, o momento de largada de Salomão, aonde ele estreia a sabedoria divina que recebeu de Deus. Não é só a promessa sendo cumprida, a promessa de sabedoria, aquela passagem em que Salomão julga o caso das mulheres, não é apenas, é isso também, mas não é apenas nós observando que Deus cumpre sua promessa, dando sabedoria. É Salomão iniciando a sabedoria divina. É ele começando a reinar com esta sabedoria. Na passagem do capítulo 4, a gente já precisa olhar de uma forma diferente. A passagem do capítulo 4 já sugere que Salomão está usando de sabedoria na condução do reino. Não é apenas um caso. Note que é uma estrutura maior. É um reino inteiro que ele começa a estruturar, a planejar e a liderar com essa sabedoria. E a partir do verso 20, nós começamos a ver que tudo isso está dando certo. Tudo isso está perfeito. Israel está contente. Eram, pois, os de Judá e de Israel muito numerosos, como a areia que está no pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Estava tudo mil maravilhas. As nações vizinhas traziam os impostos, pagavam os tributos ao rei. Salomão havia taxado as nações vizinhas, então eles traziam diariamente tributos. Havia homens para recolher, o reino estava dando certo. É por isso que na segunda vez em que a sabedoria de Salomão é retratada no livro de Reis, nós devemos olhar agora não para a sabedoria diante de um caso específico, o julgamento de uma mulher e seu filho, mas agora como a sabedoria está sendo usada no reino para milhares e milhares de pessoas. Como Deus está agindo por meio de Salomão e de sua sabedoria para abençoar uma grande nação. Veja, o que nós temos aqui, irmãos, é um retrato minucioso desta sabedoria de Salomão. Porque até então, nós apenas temos a expressão, Deus deu grande sabedoria a Salomão. Salomão era muito inteligente, era um homem muito sábio. E temos um retrato de um caso, mas agora o autor ele vai descrever esta sabedoria de Salomão numa linguagem que não resta dúvida nenhuma de que a mão do Senhor estava sobre aquele homem, capacitando, ungindo com a sua sabedoria de maneira insuperável e inigualável. Veja, irmãos, e tudo começa no verso 29, para que ninguém nunca pense diferente, com a expressão Deus deu sabedoria a Salomão. E essa expressão do verso 29 é exatamente, irmãos, para que ninguém pense que a sabedoria de Salomão era um produto meramente humano,
Ninguém pense que a sabedoria e a inteligência de Salomão foi algo que ele adquiriu por si mesmo, que não era sobrenatural, mas puramente fruto dos seus estudos, do seu raciocínio, da sua busca. Não. Deus deu a Salomão uma sabedoria inigualável. Então o texto diz: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Aqui nós temos, no começo, na introdução do verso 29, uma palavra definitiva. O autor, ele vai, a partir do verso 30, descrever ou detalhar a sabedoria, provar o que ele está dizendo no verso 29. O verso 29, ele está mostrando que o que Salomão recebeu da parte de Deus é algo que não pode ser comparado. É algo muito grande aos olhos humanos. Veja, olha a linguagem que é usada aqui. Sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência. Portanto, irmãos, a bênção que está sobre Salomão não é comparada, por exemplo, aos sábios do mundo. Salomão era um dos sábios do mundo. Ele está nós podemos dizer que ele está no seleto número daqueles que são considerados sábios da terra. Só que Salomão tem uma pequena diferença. Ele era o maior de todos. Desde antes dele até depois dele, ele só não é maior do que Jesus, mas maior do que todos os outros que vieram antes e vieram depois dele. Deus deu a esse homem grandíssimo entendimento. Quando a Bíblia usa essas expressões que são traduzidas aqui de forma a aumentar o poder da palavra, por exemplo, Deus não deu apenas um entendimento grande para Salomão, mas ele deu um grandíssimo entendimento. E essa expressão aumentativa aqui é exatamente para nos ensinar que a sabedoria de Salomão, o entendimento que ele tinha, não era comum, era acima da média, e na verdade era muito acima da média, porque ele estava acima de todos os sábios. Quando a Escritura usa, por exemplo, a expressão seguinte, larga inteligência, não é simplesmente que Salomão era inteligente. Muitos homens são inteligentes, mas o que a Escritura está nos ensinando é que Deus deu a ele uma inteligência que não pode ser igualada por qualquer outro homem. Vocês têm ideia, portanto, de quem era Salomão? Vocês têm ideia da capacidade intelectual, da capacidade de tomar decisões acertadas, justas, sábias, da inteligência que não podia ser igualada com outra qualquer? Esse era Salomão, o rei de Israel, meus irmãos. Esse homem, cheio de inteligência, de sabedoria, de entendimento. A comparação que o autor faz é também extraordinária, porque ele diz que a inteligência dele, a sabedoria, o entendimento dele era como a areia que está na praia do mar. O texto diz, como a areia que está na praia do mar. Assim era a sua inteligência, sua sabedoria e o seu entendimento. Não se pode contar os grãos de areia, porque eles são infinitamente numerosos para qualquer mortal contá-los. Assim era a sabedoria de Salomão. Nós estamos diante, irmãos, de um homem realmente sábio, realmente inteligente. Você que já estudou, já passou aí pela faculdade, ou alguns aqui que ainda estão na faculdade, estão estudando,
Você já deve ter se admirado de um dos seus professores. Você deve ter pensado, como esse homem, essa professora, essa mulher, conhece do assunto. Aquilo está te sendo apresentado pela primeira vez, mas aquela mulher parece que nasceu sabendo, aquele homem parece que foi nascido com todo aquele conhecimento. Ele sabe tudo, você pensa. Ele sabe tudo do assunto. Ou então, depois que você cresceu um pouco na disciplina, você olha para aquele professor e diz, ele sabe muito, mas eu li um livro de um autor, olha, esse é realmente o cara que sabe o assunto. Eu pensei que era o meu professor, a minha professora, mas esse livro, esse autor, esse pesquisador, ele é insuperável. E aí você então vai passar por um outro estágio, você vai fazer um mestrado, um doutorado, e você se depara com uma equipe que cai o seu queixo. Então você passa a entender que a sabedoria vai sempre aumentando. Você está no estágio, ela aumenta, você chega naquele estágio maior e olha que há outros mais, e há sempre mais e mais, e há sempre homens mais inteligentes, mais sábios. Salomão, irmãos, era inigualável. Ninguém foi como ele. Sua inteligência, sua sabedoria é comparada em número, em quantidade, em capacidade, como a areia, os grãos de areia na praia do mar. Mas o que era essa sabedoria de Salomão? Em que ela se materializava? Qual era o conteúdo prático desta sabedoria de Salomão? Olhe que o autor de Reis descreve isso de maneira maravilhosa. Ele começa comparando Salomão com os sábios daqueles tempos. Veja, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente. Irmãos, nos dias de Salomão, nós estamos falando aqui do Antigo Oriente Próximo, nós estamos falando de um período que é mais ou menos 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Foi o tempo em que Salomão viveu, aproximadamente. Naquela época, já havia uma quantidade de produção chamada sabedoria, ou conhecimento de uma forma geral, no Oriente. O Oriente, naqueles dias, já era marcado como uma terra de pessoas sábias, inteligentes, capazes. Existem escritos, até hoje existem escritos que foram restaurados daquela época, geralmente era escrito em tábuas de barro, não é? Mas existem destes escritos que já foram passados para materiais que são de maior duração, que podem ser guardados. E o que está escrito ali, as coisas que nós encontramos ali de sabedoria, são coisas de espantar qualquer um. Por exemplo, a sabedoria da Babilônia, que é parte do lugar do Oriente em que é descrito aqui, toda a Mesopotâmia, toda aquela região, a sabedoria daqueles homens que vão desde o Eufrates, passando pelo Egito, etc., é algo, irmãos, que as pessoas geralmente do nosso tempo não fazem ideia. Elas olham para o nosso tempo, olham para os telefones celulares, os notebooks, olham para os satélites, olham para todas as conquistas, e olham para o passado e diz, que povo bárbaro, que povo sem conhecimento foram os nossos ancestrais do passado. O conhecimento está aqui na nossa época, a inteligência, a sabedoria, temos avião, foguete espacial, tudo. Mas quando você olha com atenção para a sabedoria do passado, para a inteligência do passado, você vai ficar espantado. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de passar alguns dias com
um cientista famoso, cristão, que teve a oportunidade de trabalhar num projeto alemão ligado à NASA. E ele, nesse período que nós passamos juntos, fiz inclusive uma viagem com ele, e ele falou muitas coisas sobre inteligência de povos do passado. E um dos povos do passado foram os babilônicos. E ele disse o seguinte: a base de cálculo que se usa hoje para fazer computadores, por exemplo, é uma base de cálculo X. Eu não lembro muito bem qual é o número, a equação que ele fez lá para explicar isso, né? Para comparar. E ele disse: a base de cálculo que nós encontramos nos escritos dos babilônicos, de 2000 anos antes de Cristo, era 3 vezes maior, mais capaz do que nós fazemos hoje. Sem calculadora, sem computador, sem nada. Era impressionante. Impressionante. Então não pense que a sabedoria do Oriente, dos homens do passado, eles escreveram literatura, escreveram história, escreveram mitos. Os mitos, eles são estruturados, irmãos, não é simplesmente escrever qualquer coisa. Há uma estrutura literária no mito que tem um sentido lógico perfeito. Eles escreveram tudo isso, havia uma produção altíssima. Provérbios do passado. Vocês acham que Salomão foi o único que escreveu provérbios? A Bíblia é o único livro de provérbios? Não. Na verdade, a Bíblia cita, inclusive, provérbios de outros povos. Salomão cita, na Bíblia, provérbios de outros povos. Provérbios chineses existem, provérbios de povos antigos dessa área da Mesopotâmia. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era maior do que todos os sábios do Oriente. Era inigualável. Ele era realmente o homem mais inteligente, mais sábio e mais capaz que já existiu. Um outro povo que também é considerado extraordinário na sabedoria, diz o texto, eram os egípcios. Inclusive, a Bíblia diz, falando sobre a formação intelectual de Moisés, Moisés foi criado no Egito. Ele era o filho da filha de Faraó, adotado. E ele foi criado ali, naquela cultura egípcia. E a Bíblia diz que Moisés aprendeu toda a sabedoria egípcia. Naquela época, irmãos, para vocês entenderem isso, um príncipe, uma pessoa que era da corte, o príncipe especialmente, porque seria o rei mais tarde, mas eles eram treinados na alta cultura da época, na sabedoria da época, pelos melhores mestres, pelos maiores sábios que havia. Eles ficavam no reino. E eles eram os professores daqueles homens, desde a mais tenra idade. 5 anos, por exemplo, aqueles meninos começavam a estudar com afinco. Alexandre o Grande, por exemplo, que só é 300 anos antes de Cristo, teve como um dos seus professores Aristóteles. Morava no reino, no palácio, e ensinava ali Alexandre no café da manhã, caminhava ao lado dele explicando as coisas para ele. Imagine alguém que tem como professor Aristóteles, dos maiores entre os filósofos gregos. Então aqueles homens, eles eram criados com a alta cultura, com todo o entendimento. Não compare com os nossos filhos que vão para a escola, irmãos. Aquilo ali é lixo comparado com o que esses homens aprendiam. Não dá para comparar. Era elite, era algo de fato onde se aprendia, se mergulhava nos altos conhecimentos. Eles eram
a vida inteira preparados para serem homens de cultura, reis poderosos no saber. Não pense que eram bárbaros. Vocês costumam ver bárbaros de escudo e espada e pensam que não havia inteligência, cultura. Havia muita cultura e inteligência. O Egito, especialmente, no mundo antigo, era considerado o celeiro da cultura, da inteligência. A Bíblia diz que Moisés era poderoso no conhecimento egípcio e nas palavras. Diz também, numa passagem de Êxodo, quando Moisés está diante do faraó, já na tentativa de tirar o povo de Deus do Egito, que o faraó manda chamar todos os sábios do Egito para fazerem o que Moisés fez, ou combater a sabedoria de Moisés e o poder de Moisés. E eles fazem o que Moisés fez, eles também transformam uma vara numa serpente. Eles tinham um estudo de simbolismo, de esoteria, coisas místicas desse tipo, que nós nem sequer conhecemos. E eles conheciam essas coisas. Eu estava lendo na semana passada sobre a vida do missionário batista William Carey. William Carey foi o primeiro missionário na época moderna. Ele fez missões em 1793. Ele foi enviado para a Índia. Faz muito tempo não, né? E ele era de uma família muito pobre, necessitada. Muito pobre. Mas ele também era um homem voltado para a sabedoria. Então ele era interessado em aprender tudo. Tudo que ele podia, ele lia. E ele era inglês. E ele aprendeu latim sozinho aos 12 anos. Imaginem. Aprendeu grego, hebraico, holandês e francês, sem nunca ter ido para uma escola de línguas, sozinho. Então, irmãos, o mundo tem muitos homens sábios. O Egito era o celeiro da sabedoria naqueles dias, mas o autor diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. O que esse homem sabia, irmãos? Você ficou impressionado quando eu disse que Aristóteles era o professor particular de Alexandre o Grande? Que privilégio de Alexandre, não é? Privilégio, irmãos, teve quem ouviu da sabedoria de Salomão, quem teve a oportunidade de ser ensinado por ele, de ouvir as suas apresentações. Este é um privilégio, porque ali é uma sabedoria divina, é uma bênção de Deus, não é uma mera construção humana. Nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência, ela é meramente humana. Então, não pense que os homens sábios eram sábios porque isso era meramente humano. Não, se não houver ali a mão de Deus para abençoá-los, eles também não seriam sábios. Mas acontece que com Salomão a coisa foi diferenciada. Deus abençoou ricamente, inigualavelmente, esse homem, irmãos. E mais um detalhe, vocês também não devem pensar que essa sabedoria é uma sabedoria que nasceu nele de um estalo. Deus diz, eu vou te dar a sabedoria, e joga tudo, ele passa a saber tudo, como se ele recebesse a informação de um HD, com todas as informações, e colocasse ali, e ele ficasse inteligente, porque aquelas informações passaram para a cabeça dele. Não foi assim, meus irmãos. Ele estudou essas coisas, e Deus deu a graça a ele de aprendê-las e retê-las, mas ele estudou. Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores batistas de todos os tempos,
dos maiores pregadores cristãos de todos os tempos. Ele tinha o que se chama hoje de memória fotográfica. Ou seja, ele lia uma página de um livro, 20 anos depois ele era capaz de citar muita coisa que ele leu, o autor, o número da página do livro, e muitas coisas literalmente como ele havia lido. Essa é a memória fotográfica. Isso é uma bênção de Deus. Spurgeon tinha uma memória assim, muitos homens sábios têm uma memória assim, fotográfica. E Salomão? Eu acho que a memória dele não era fotográfica, ela era cinematográfica, né? Porque não só fotografava, mas filmava tudo, ficava tudo na sua mente, toda a sua sabedoria. O texto diz também, citando homens muito sábios, figuras que eram reconhecidamente sábias naquela época, o texto diz no verso 31, que Salomão era mais sábio que todos os homens, e aí então ele vai começar a citar homens sábios daqueles dias. Era mais sábio do que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, que eram filhos de Maol. Veja, estes homens, vocês já ouviram falar deles? Vocês já ouviram falar destes homens sábios que são citados aqui? Foram esquecidos, mas naquela época eram lembrados. Salomão era mais sábio do que eles, do que todos eles. Todos eles. Era mais sábio do que todos os homens. Todos os homens. E acontece, irmãos, que essa sabedoria de Salomão, ela era uma sabedoria diversificada. Verso 32 diz assim: compôs 3.000 provérbios, foram os seus cânticos 1.005. Veja, só provérbios foram 3.000 que ele compôs. A Bíblia não apresenta todos os provérbios de Salomão. Apresenta uma parte, aqueles que Deus inspiradamente quis nos dar. Mas os outros provérbios de Salomão revelam a sua grande sabedoria, apesar de não serem inspirados, porque não estão na Bíblia. Mas revelam a grande sabedoria dele. Provérbios, irmãos, é um tipo de gênero, é um tipo de literatura que fala sobre sabedoria. É mais ou menos, se a gente fosse fazer uma analogia, é mais ou menos como a filosofia. Filosofia, quando você tem em mente que uma pessoa é filósofo, você pensa logo o seguinte: é um cara muito inteligente, né? Um filósofo, pensador. Então, a sabedoria é mais ou menos comparada com a ideia de um pensador, de um sábio, que escreve pequenos pensamentos e são chamados de provérbios. Salomão escreveu mais de 3.000 deles. Mas ele também entendia de música. Ele também entendia de cântico. E aqui, não pense que é só de escrever a letra da música. Salomão entendia de harmonia musical. Entendia de tudo sobre música. E ele escreveu, diz o nosso texto, mais de 1.005 cânticos. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Essa expressão 1.005, na língua antiga, no mundo antigo, quando o número não é redondo, por exemplo, não é 1.000 ou 1.500, quando é um número quebrado, não significa exatamente uma quantidade literal, mas significa que é superior ao número redondo, portanto, mais de 1.000 cânticos. Escreveu mais de 1.000 cânticos. Vocês sabem quantas músicas tem aquele cantor famoso, Julio Iglesias?
ou Roberto Carlos, ou outros cantores famosos. Salomão, 1005 cânticos, diz o nosso texto. Entendia de música, era filósofo, era romancista, poeta, escreveu o maior de todos os romances, escreveu o Cântico dos Cânticos. Então, irmãos, estamos diante de uma sumidade quando o assunto é capacidade intelectual, sabedoria e entendimento. Todas essas coisas aqui, música, provérbios, elas têm mais a ver com a ideia da abstração mental, ou seja, você para pensar, para refletir, para criar. Música você cria, provérbios é sabedoria, pensamento, filosofia. Mas Salomão tinha entendimento prático de muitas coisas também. Veja, discorreu sobre todas as plantas. Então, ele era um doutor em botânica, ciências. Todas as plantas. Eu conheço uma amiga, ela é especialista em algumas espécies de plantas. Tem um nome científico que eu não lembro, mas é como se fossem umas plantinhas rasteiras. É como uma espécie de grama ou capim, algo assim. Então ela sabe tudo sobre aquelas plantinhas ali. Mas Salomão sabia sobre todas as plantas. Conhecia sobre todas as plantas. Havia investigado, estudado, se aprofundado de maneira intensa sobre tudo isso. Desde o cedro do Líbano até o isopo que brota no muro. O cedro do Líbano era a maior de todas as árvores. Sua importância estava na sua madeira. Então, muitas vezes, quando a Escritura quer fazer uma linguagem metafórica acerca de alguém ou de alguma coisa, ela compara com os cedros do Líbano, devido à potência, ao poder, à magnitude que os cedros do Líbano apresentavam. Sua poderosa madeira, sua grande estatura, o vigor daquela árvore. Então, os cedros do Líbano. Salomão sabia sobre os cedros do Líbano, ele estudou os cedros do Líbano. Mas ele sabia também sobre a menor de todas as plantas, o isopo, que nasce nas paredes. Quando eu estou indo nessa zona rural, aqui em direção lá, o interior, a gente passa por algumas casas, eu acho que vocês já devem ter visto muito isso, cujo telhado tem, em cima das telhas tem terra, e às vezes naquele montinho de terra está nascendo uma plantinha, um capinzinho, uma coisa. O passarinho veio, jogou ali uma sementinha, não é? E aí nasce uma plantinha ali. Ela não vai ter vida longa, porque não tem raiz, mas veja, ela nasce. O isopo era uma plantinha pequena, mas que ele nascia nos muros. Salomão estudou sobre eles, discorreu sobre eles. Salomão sabia falar sobre eles, explicar sobre eles, conhecia sobre eles. Quando meu avô era vivo, e a gente às vezes, eu gostava muito de ouvir as histórias do meu avô, era a coisa que eu mais gostava ali, era ouvir as histórias dele. E ele contava sobre animais, sobre plantação, sobre o tempo, quando ia chover, quando não ia chover, sobre os rios, né? Tudo. Imaginem aí, um homem do campo, 96 anos no campo. E eu pensava assim, meu avô nunca foi para a escola, nunca estudou, e tem uma sabedoria extraordinária só pela observação e pela vivência. Muito do que Salomão aprendeu foi assim, estudando em loco, observando, vendo, entendendo. Ele produziu muito conhecimento, mas ele estudou também o que havia sido escrito sobre essas coisas.
em outros povos. Diz o texto que Salomão, além de ser um expert em botânica, também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. Veja, irmãos, e você acha que Platão, Aristóteles, Sócrates, os filósofos modernos, os nossos professores, são as grandes cabeças do mundo? Aquele homem que era muito inteligente, que inventou o iPhone e morreu há não muito tempo atrás, as pessoas olham para ele e, poxa, é o homem mais inteligente do mundo. Einstein e tantos outros grandes nomes da história, que fizeram história pela sua capacidade, nenhum deles se compara a Salomão. Salomão era um polímata. Polímata é aquele homem que estuda sobre tudo, é uma enciclopédia. De tudo ele sabe. Só que Salomão de tudo sabia muito, muitíssimo. A sabedoria de Salomão não era infalível e nem era infinita, mas ele sabia muito de tudo, de todas as coisas. Ele não era bom só, por exemplo, em línguas. Ele não era bom só em plantas. Ele não era bom só em filosofia. Ele sabia muito, irmãos. Qual foi o livro que você leu de algum autor por aí que você diz assim, você pode considerar assim, ó, até hoje o livro desse autor aqui é o maior de todos que eu já li. Esse aqui é o autor mais inteligente que eu já li até hoje. Talvez você tenha aí na sua mente um livro que você diz, olha, esse livro aqui é fantástico. O autor aqui é um cara extraordinário, inteligente, capaz. Se estivesse falando para uma classe de filosofia, certamente eles iam citar os filósofos, né? Esses clássicos. Ou até antes deles, né? Os que vieram antes de Sócrates, filósofos pré-socráticos. Eles iam citar alguém dessa turma aí. Mas, irmãos, o homem mais inteligente que já escreveu foi Salomão. E os seus livros são os que estão na Escritura. Provérbios, os Cânticos. Estes livros, veja, foram escritos pelo homem mais inteligente, mais sábio que já viveu na face da terra, com exceção única do nosso Senhor Jesus Cristo. São esses livros. Você tem os maiores livros, os melhores livros, sobre tudo. De todos os povos, vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão. Não era uma sabedoria restrita ao reino de Israel. Não era apenas os israelitas que ficavam impressionados com Salomão e sua sabedoria. Note que era algo de verdade, irmãos. Era algo impressionante, porque outras nações reconheciam isso. O texto diz, voltando um pouco mais, que muita gente vinha ouvir dessa famosa sabedoria dele. Correu a sua fama por todas as nações em redor. Versículo 31, final do verso 31. E no verso 34, de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão. Os reis, veja, o texto diz que os reis enviavam pessoas para ver Salomão, para ouvir de Salomão e levar essa sabedoria para o reino. De todo lugar, de todas as nações e povos, vinha gente ouvir as palavras do rei Salomão. De toda a terra, vinha gente ouvir essa sabedoria. Não há comparação, irmãos. Então, quando a gente olha para trás, vamos olhar agora para o verso 28 para trás, a gente vai entender por que o reino de Israel estava dando certo. Porque ele era governado por alguém que Deus encheu de sabedoria, de inteligência, de entendimento. Deus estava ali com ele.
guiando, conduzindo sua mente, suas decisões. Ele governava com justiça. Ele pediu justiça a Deus, sabedoria para governar com justiça o seu povo. E o Senhor estava ali com ele. Deus fez de Salomão aquilo que todos os reis queriam fazer dos seus filhos, dos seus príncipes, os maiores eruditos do reino, os homens mais cultos e preparados. Mas quem foi? Foi o Filho de Deus, Salomão, aquele rei que Deus levantou, Salomão. E Salomão, irmãos, eu sinto muito decepcioná-los, mas ele era só uma sombrinha tosca de Jesus Cristo, nesses quesitos que nós acabamos de ver, de sabedoria, inteligência e entendimento. Se Salomão foi tudo isso, se ele foi infinitamente superior a todos os vivos, antes e depois dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nele, diz o apóstolo Paulo, está o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Não é só aquela sabedoria como um dom de Deus, mas a sabedoria intrínseca, aquela que ele não recebeu de ninguém, que ele tem por ser o Logos divino, o nosso Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Vocês sabem o contexto em que Jesus diz essas palavras? Ele diz isso quando está falando que a rainha de Sabá ficou tão impressionada com Salomão que saiu do seu reino e foi para o reino de Israel ouvir de Salomão a sua sabedoria, seu conhecimento. E Jesus então diz: aqui está quem é maior do que Salomão, o nosso Senhor, humilde, que nasceu na manjedoura, mas que teve maior sabedoria do que qualquer mortal, do que qualquer homem, do que qualquer criatura, do que qualquer anjo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém foi mais humilde do que ele. Mesmo com toda a profundidade, com a sabedoria infinita, ninguém foi mais humilde do que ele. Jesus deu as melhores respostas. Jesus desconcertou as pessoas que lhe perguntavam algo com outra pergunta. Jesus reinterpreta a lei de Deus corretamente, diante da interpretação errada dos escribas e fariseus dos seus dias. O Senhor Jesus conhecia as coisas do alto, todas as coisas do alto. Ele é maior do que Salomão, irmãos. Salomão aponta para ele. Salomão aqui é como João Batista. É uma sombra que olha para o Senhor Jesus e diz: eu não sou digno sequer de escrever uma linha diante desse grande homem de conhecimento, de sabedoria e de capacidade. Eu, Salomão, não consigo segurar uma caneta, uma pena diante desse homem que sabe e conhece todos os mistérios do mundo. Cristo é incomparável, irmãos. Não adianta tentar comparar Jesus com os filósofos. Vamos comparar Jesus, a sabedoria de Jesus com Sócrates, Aristóteles. Por que nós temos que fazer isso se eles não se comparam nem a Salomão? Vamos comparar Salomão com eles, porque a Bíblia compara Salomão com todos os homens, com todos os sábios. Mas Cristo, o qual Salomão não é sequer uma fagulha, não precisa ser comparado com qualquer homem neste sentido. Ele é maior, ele é infinitamente maior, elevado. E ele, meus irmãos, é a fonte que está aberta para todos nós, o seu povo. Não é Salomão,
é Cristo, o nosso Senhor Jesus. E Salomão fala sobre ele quando fala da sabedoria divina no capítulo 8 de Provérbios. Ele é a grande sabedoria. Que o nosso Deus nos ajude a ver Cristo em Salomão, nesta sabedoria, nesse grande homem do passado, Salomão, que os nossos olhos cheguem nele e sejam direcionados para aquele que é bem maior, o nosso Senhor Jesus. Amém. Curve a cabeça, irmão, vamos orar. Senhor, nós louvamos e agradecemos por essa manhã, pela palavra do Senhor. Te agradecemos pela grande sabedoria que o Senhor deu a Salomão e como ele foi elevado acima de todos os homens. E isso abençoou o reino de Israel. Foi uma bênção para todas as pessoas que estavam ao seu derredor. Mas nós te louvamos muito mais, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo. É o teu Filho, nosso Deus, quem nos ajuda, nos ensina e nos dirige. Salomão morreu, mas Cristo reina até hoje. Ele tem toda a sabedoria até hoje, Senhor, e nunca deixará, nunca será menos ou mais sábio do que o que Ele é. E nós te louvamos pela sua grandeza. Nos ajuda a buscar o nosso bom Deus, o nosso Mestre. Não é à toa que Ele foi chamado por muitos de Rabi nos seus dias, porque Ele era o mestre da lei e de todas as coisas. Portanto, que Ele seja o nosso mestre em todas as coisas, o nosso grande professor em todas as coisas. Nos dá dessa sabedoria, Senhor. Compartilhe com a Tua igreja esta maravilhosa sabedoria divina, para que a nossa vida seja vivida conforme a Tua palavra e a Tua direção sábia. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.